Pela primeira vez desde o início da guerra, aviões ucranianos utilizando armas fornecidas pelos Estados Unidos promovem ataques contra alvos no interior russo. Além disso, a Rússia promete: qualquer aeroporto de membros da OTAN que estiverem abrigando caças F-16 fornecidos a Kiev serão alvos legítimos de ataques dos russos. Se você quiser entender esses e outros temas das atualidades, geopolítica ou geografia, me acompanhe no canal, faça sua inscrição, deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Meu povo, dá uma olhada. Avião de guerra ucraniano dispara arma contra alvo dentro da Rússia pela primeira vez. Embora a avaliação dos danos ainda esteja em andamento, foi confirmado que foi um ataque aéreo direto, disse uma fonte militar ucraniana à Sky News, que é uma mídia britânica. Então vamos entender. Lá no início, ou há alguns meses, a Rússia sempre vem prometendo que, se a Ucrânia utilizar armas ocidentais em ataques diretos contra nosso território, nós consideraremos isso como cruzamento por parte dos ucranianos, por parte da OTAN, de uma linha vermelha, e nós russos não aceitaremos, vamos reagir à altura. Com esse ataque agora, do último domingo, já são 2 ataques ou 2 linhas vermelhas cruzadas pela Ucrânia e pela OTAN, em menos aí de 2 semanas. Semana passada você lembra, por exemplo, que foguetes americanos também já haviam sido usados pela Ucrânia em ataques diretos contra o território russo. E agora esses equipamentos ou essas armas, essas munições que equipavam aviões ucranianos também em ataques diretos contra a Rússia. Ao menos por enquanto, a Rússia não respondeu à altura. Pode ser aí que nos próximos dias a Rússia intensifique esses ataques ou busque atacar também, por exemplo, alvos dos Estados Unidos, não necessariamente em território estadunidense. Mas a promessa da Rússia era justamente essa, de responder à altura. Vamos acompanhando aí para ver se a Rússia realmente vai reagir à altura como prometeu já há alguns meses. Vamos entender melhor esse episódio. Falando sobre condição de anonimato, um militar ucraniano disse à Sky News que uma missão da Força Aérea Ucraniana atingiu um centro de comando russo em Belgorod. Belgorod, que é uma localidade na Rússia, mas bem próxima à fronteira com a Ucrânia, próxima àquela região de Kharkiv. Embora a avaliação dos danos ainda esteja ocorrendo, foi confirmado que foi um ataque direto. Esta é a primeira munição lançada por via aérea pela Força Aérea Ucraniana contra um alvo na Rússia. A suspeita principal é que nesse ataque foram utilizados caças ou do tipo MiG-29 ou do tipo Sukhoi Su-27, ambos caças de origem soviética, tá? São caças que já faziam parte da frota ucraniana desde o início da guerra, ou seja, ainda não são os prometidos caças F-16. E esses aviões estariam aí equipados com bombas guiadas do tipo JDAM-ER, fabricadas pela Boeing e entregues pelos Estados Unidos para os ucranianos. Então tá aí mais um episódio inédito nessa guerra e seguimos aguardando como os russos reagirão a esse episódio, se é que vão reagir de alguma forma. Enquanto isso, bora lá, vamos seguir aqui. Empresa russa oferece recompensa de $168 mil para quem abater o primeiro jato F-16 na Ucrânia. Os F-16 prometidos à Ucrânia ainda não foram entregues e também ainda, logicamente, não estão em operação. Mas mesmo ainda não estando em operação, uma empresa da Rússia fez essa promessa aos militares russos, ou a grupo de militares russos que foram responsáveis por abater o primeiro jato. Terão uma recompensa aí, de alguns milhares de dólares, $168 mil. Essa mesma empresa já havia feito promessas parecidas em relação a outros equipamentos militares fornecidos à Ucrânia por países ocidentais. Olha isso aqui, Anteriormente, a Forys, que é a empresa, havia anunciado uma recompensa de 5 milhões de rublos, que equivale a $56 mil, pelos primeiros tanques Leopard alemão ou Abrams americano que fossem abatidos em serviço no exército ucraniano. Shimotiev, que é o diretor dessa empresa, disse que eles já transferiram 5 milhões de rublos para o primeiro tanque, que foi destruído, e 500 mil rublos, que equivale a $5,6 mil, para os tanques posteriormente abatidos. Agora existem mais de 2 dúzias de tanques Leopard danificados, pelos quais foram pagos ou estão sendo processados pagamentos a militares russos, disse aí esse diretor. Ou seja, aparentemente essa empresa já está devendo aí muitos militares da Rússia. Afinal de contas, desde o início da guerra, vários equipamentos ocidentais foram
destruídos. E se prometeu, tem que pagar. À época, lá no ano passado, quando surgiram essas primeiras promessas de recompensa por essa empresa, o governo russo se pronunciou em relação a isso. Lembrando que essa empresa se trata de uma empresa privada, ok? Olha só o que disse o governo da Rússia. O Kremlin saudou a oferta de uma empresa russa de pagamentos de recompensa para soldados que destruírem equipamentos militares de fabricação ocidental no campo de batalha, dizendo que isso é um estímulo às forças russas rumo à vitória. Eu não tenho dúvida que, de fato, é um estímulo a mais, né? Sempre que tem dinheiro envolvido, ainda mais numa guerra desse tipo, que, como sabemos, envolve muitos mercenários. Muitos ali estão em busca, logicamente, de riqueza, de fortuna. Mas e aí, você acha que a Ucrânia, o governo ucraniano, deveria também promover algum tipo de recompensa desse tipo aí para militares ucranianos que abaterem equipamentos russos? Escreve aí para mim o que você pensa sobre essa medida. Vamos seguindo, ó. Enquanto isso, olha a promessa que a Rússia fez em relação aos caças F-16, que ainda chegarão à Ucrânia. Aeroportos militares que abrigarem caças F-16 enviados à Ucrânia serão alvos de ataque da Rússia. O presidente do Comitê de Defesa da Duma russa, que é a Câmara Baixa do parlamento daquele país, Andrei Kartapolov, afirmou na segunda-feira, dia 10, ontem, portanto, que os aeródromos que abrigarem caças F-16 ucranianos seriam alvos legítimos para Moscou, se esses caças participarem em missões de combate contra a Rússia, destacou aí uma reportagem do canal Span TV. Ele disse o seguinte, ó: qualquer aeroporto que abrigue aviões de combate ucranianos F-16, nacionais ou estrangeiros, será alvo legítimo para o exército russo se participar em missões de combate contra forças de Moscou, avisou Kartapolov. Ou seja, vamos imaginar a seguinte situação. Até agora, 4 países da OTAN, 4 países europeus, prometeram fornecer caças F-16 à Ucrânia. São eles, ó, a Holanda, Bélgica, Noruega e Dinamarca. Então vamos imaginar uma situação na qual a Bélgica, por exemplo, forneça esses aviões F-16 à Ucrânia. Esses aviões participem de ataques diretos contra alvos no território da Rússia, mas eventualmente esses aviões precisem retornar à Bélgica para manutenção, por exemplo. De acordo com esse anúncio, a Bélgica passaria a ser, portanto, um alvo legítimo de ataques da Rússia. Agora vamos imaginar a Rússia atacando um aeroporto lá na Bélgica, ou seja, em plena Europa Ocidental. Imaginou? Rapaz, se isso acontecer, aí a escalada da guerra será inevitável. Afinal de contas, a Bélgica, nesse exemplo hipotético, está lá no ocidente europeu, bem próximo, por exemplo, da França, né, que tem tido um posicionamento por meio de seu presidente Emmanuel Macron extremamente duro em relação aos russos, em relação à guerra na Ucrânia. E por que esses aviões talvez precisem ser abrigados nesses aeroportos de países membros da OTAN? Vamos entender aqui, ó. Foi uma reação, essa promessa da Rússia, portanto, foi uma reação ao anúncio de Serhiy Rolobstov, chefe da aviação das forças aéreas ucranianas, que declarou que alguns dos F-16 que Kiev receberá dos países ocidentais serão mantidos em bases no exterior. Ele não especificou em quais bases eles serão mantidos, tá? Eu só dei aqui um exemplo hipotético citando a Bélgica. O texto continua, ó. Os F-16 requerem um alto nível de pistas e hangares reforçados para protegê-los de ataques no solo. Não está claro quantas bases aéreas ucranianas podem cumprir esses requisitos, por isso Kiev armazenaria os caças em países da OTAN. Ficou claro então? Então, muito possivelmente, a Ucrânia não dispõe no seu território de aeroportos, de pistas que sejam capazes de garantir ao mesmo tempo a operacionalidade desses aviões e também a segurança dos mesmos. Você se lembra certamente que lá no início da guerra, um dos alvos de ataques russos foi uma base aérea da Ucrânia que abrigava, inclusive, um dos últimos modelos daquele avião de carga gigantesco, o Antonov, que é o maior avião de carga já fabricado, e hoje restam no mundo poucas unidades ainda em operação. E uma dessas últimas unidades estava na Ucrânia e foi destruído. Na época, os saudosistas, né, aqueles que gostam de aviação, choraram aos cântaros justamente porque se trata de um ícone da aviação, né, o Antonov. Então, justamente por conta dessa falta de segurança e da talvez falta de operacionalidade dos atuais aeroportos ucranianos, haja essa necessidade de utilizar aeroportos de membros da OTAN. Beleza, beleza? Vamos seguir aqui, ó. Ainda falando sobre avião, hoje o vídeo tá bem aeronáutico, hein? Mas achei interessante mostrar isso aqui, quero comentar, ó. Dá uma olhada.
8 caças F-18 são vistos pousando e decolando de uma rodovia comum na Suíça em treino para a guerra. Então a Suíça, fazendo treinamento, utilizou pistas, rodovias comuns para pouso e decolagem desses aviões F-18, que é um modelo mais avançado, mais tecnológico do que aqueles outros F-16 que serão fornecidos à Ucrânia. Vamos entender aqui, ó. A Força Aérea Suíça afirma que a deterioração da situação de segurança na Europa é uma das razões para este exercício e afirmou que deseja reforçar sua capacidade de defesa. Com 3 aeródromos de jato situados entre Lucerna e Berna, que são cidades suíças, a concentração em poucos locais torna-os vulneráveis. Torna quem vulneráveis? Os aviões. Portanto, a Força Aérea quer verificar se seus jatos de combate também podem ser usados em locais improvisados, como rodovias, e testar a capacidade de decolagem e aterrissagem de suas aeronaves e pilotos. E aí, pessoal, o que mais me chama a atenção nesse fato específico? É a Suíça cada vez mais abandonando seu caráter de país neutro. Você sabe que, historicamente, desde o final do século XIX, a Suíça é conhecida como sendo talvez um dos países mais neutros do mundo. Tanto é que a Suíça não tomou lado, por exemplo, nas 2 grandes guerras mundiais. E até mesmo, me lembrei aqui por curiosidade, o símbolo da Cruz Vermelha, que é tido universalmente como símbolo do atendimento médico, ambulâncias, por exemplo, no mundo todo fazem uso da Cruz Vermelha, exceto em países islâmicos, por outras razões. E aquela Cruz Vermelha, inspirada na bandeira da Suíça, é tida aí no mundo inteiro como sendo um símbolo da paz, da neutralidade, que não representa lado nenhum, apenas o lado humanitário, o lado da preservação das vidas, enfim. Então a Suíça tem esse caráter neutro. Mas parece, nos últimos tempos, aí, que a Suíça vem abandonando isso. Agora, na guerra da Ucrânia, por exemplo, a Suíça, apesar de não fazer parte da OTAN, muito menos da União Europeia, a Suíça apoiou as sanções impostas contra a Rússia e agora, no próximo final de semana, nos dias 15 e 16, a Suíça vai promover aquela suposta cúpula de paz para discutir as questões relacionadas à guerra da Ucrânia e a própria Rússia alegou que não participará dessa cúpula justamente porque uma das razões era o fato de a Suíça não ser mais um país neutro, ou seja, a Suíça, segundo os russos, não tem credibilidade, legitimidade para sediar uma reunião daquele tipo. E aí que fique claro, pessoal, eu não estou aqui fazendo julgamento de valores, ou seja, eu não estou estabelecendo se a Suíça erra ou acerta em tomar lado no atual conflito, por exemplo. Eu estou apenas expondo o fato. E aí a opinião eu deixo que você emita, deixo que você escreva aí nos comentários, beleza? E para finalizarmos, ontem, dia 10 de junho, segunda-feira, foi aprovado pelo Conselho de Segurança da ONU mais uma proposta de cessar fogo na guerra em Gaza. Dessa vez uma proposta apresentada pelos Estados Unidos. Lembrando que essa é a segunda proposta de cessar fogo aprovada. E como a anterior, dificilmente essa, como diz aqui o subtítulo, essa também dificilmente terá efeito prático. Por quê? Porque quem decidiu pela aprovação dessa proposta de cessar-fogo são 15 representantes de países específicos e nenhum destes 15 são os lados envolvidos diretamente na guerra, que são Israel e Hamas. Ou seja, países que não estão em guerra decidindo pelos que estão em guerra. Então a possibilidade disso avançar é quase zero, praticamente zero. Lembrando que os vários pontos apresentados nessa proposta está, por exemplo, a necessidade de Israel e Hamas sentarem numa mesa de negociação para discutir o fim da guerra. Israel, o atual governo israelense, já afirmou que não discutirá qualquer tema relacionado ao conflito com o Hamas. Justamente porque o Hamas prega a destruição de Israel e Israel, por sua vez, afirmou que só dará fim à guerra quando o Hamas for extinto, se é que isso é possível de ocorrer. Então, essa proposta de cessar-fogo, assim como a anterior, não será implementada, infelizmente. E aí, mais uma vez, quando isso ocorre, quando uma proposta de cessar-fogo é aprovada na ONU, mas ela acaba não sendo viabilizada na prática, levanta-se a discussão. Para que serve então a ONU? Será que já não é hora de se discutir alterações na forma de funcionamento da ONU e principalmente deste Conselho de Segurança, formado por 5 países, que são 5 países membros plenos desde sempre, desde a fundação da ONU lá em 1945? Então são questões que vira e mexe voltam à tona e precisam ser urgentemente discutidas e reavaliadas. O problema é que dificilmente esses países vão aceitar abrir mão do poder que tem lá no Conselho de Segurança da ONU.
Valeu, meu povo! Escreve para mim aí o que você pensa sobre tudo isso. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. Considere também apoiar financeiramente o canal, dados a minha chave Pix, aqui na descrição desse vídeo. Te espero no próximo. Um forte abraço e até lá. Valeu!